Estamos dando início a mais um vídeo do canal Classe e Massas. Desde já eu peço que compartilhe o canal, que se inscrevam também no canal e que dê o like. Hoje eu quero falar sobre um tema que é polêmico, que tem a ver com o papel da esquerda, das organizações de esquerda no Brasil e, por assim dizer, do mundo também. Mas eu estou focando mais no Brasil, apesar de que qualquer organização nacional não tem força frente ao imperialismo que tem uma abrangência planetária, uma abrangência internacional. Qual é o centro da crítica em relação às organizações de esquerda? Esse vídeo de hoje começa com uma afirmação que é polêmica. O maior crime das organizações de esquerda é deixar a classe operária e as massas trabalhadoras sem um plano estratégico revolucionário. Alguns podem dizer que é forte dizer que é um crime cometido pelas organizações de esquerda. Mas quando eu explicar, vocês vão entender que, dada as consequências da classe operária e das massas trabalhadoras não terem ou serem carentes de um plano estratégico revolucionário, as consequências são catastróficas. Hoje, a classe operária e as massas trabalhadoras vivem um momento histórico muito tenebroso, muito terrível, muito angustiante, muito catastrófico. A gente vê hoje o desemprego varrendo boa parte das massas trabalhadoras para processo de marginalização social. A gente vê hoje crescendo o mercado informal. A gente vê hoje setores e mais setores da juventude negra entregues ao tráfico e morrendo no que a gente chama de genocídio negro nas periferias. A gente vê hoje os poucos que têm acesso ao emprego formal com carteira assinada sendo assediados, superexplorados. Então, o cenário para a classe trabalhadora, no atual momento histórico do capitalismo imperialista, é catastrófico. Diante desse cenário, é um crime as organizações de esquerda deixarem a classe operária e as massas trabalhadoras sem um plano estratégico revolucionário. Qualquer tática sem um plano estratégico revolucionário se transforma em trincheiras de lutas parciais que vão levar a classe operária e as massas trabalhadoras à derrota. Vou dar só um exemplo para a gente visualizar. Na medida em que a classe operária, ou melhor, na medida em que as organizações de esquerda, em diálogo permanente com a classe operária e as massas trabalhadoras, se apropriam de um plano estratégico revolucionário, toda atuação
tanto das organizações de esquerda quanto da classe operária e das massas trabalhadoras, vai estar em função desse plano estratégico revolucionário. A atuação tática nos sindicatos ganha um novo sentido, que você não vai fazer luta sindical simplesmente porque eu estou querendo lutar por uma questão específica de um aumento salarial mínimo que não garante o meu emprego, que não garante que a inflação vai abocanhar isso que eu ganhei, que não garante, na verdade, nada. Quando você tem um plano estratégico revolucionário, a atuação tática no sindicato tem uma relação direta com o plano estratégico revolucionário. Ele ganha sentido, a atuação nos movimentos sociais de nos seus diferentes aspectos, seja o movimento negro, movimento de mulheres, movimento sem terra, sem teto, movimento LGBT. E o que seria esse plano estratégico revolucionário? O capitalismo imperialista gera toda uma situação catastrófica para a classe operária e as massas trabalhadoras. Quem se beneficia nesse capitalismo imperialista da chamada quarta revolução industrial, que seria uma industrialização a partir do viés da informática, do mundo digital, da computação. Então, esse capitalismo imperialista da quarta revolução industrial, da informática, da computação, só favorece a uma minoria, a um punhado de burgueses imperialistas no mundo. Não favorece a classe operária e as massas trabalhadoras. Então, o plano estratégico revolucionário vai fazer uma crítica vigorosa a esse capitalismo imperialista da quarta revolução industrial, da informática e da computação, com o intuito de confrontar, de enfrentar esse capitalismo imperialista, no intuito de projetar, enquanto proposta, enquanto plano estratégico revolucionário, o socialismo. Então e aí a gente vai também desdobrar esse plano estratégico revolucionário em ter uma pauta internacional, reivindicações de envergadura internacional. Estava vendo um vídeo de Ricardo Antunes, que é um dos estudiosos, né, há décadas do sindicalismo. Ele tem algumas formulações, algumas visões sobre esse mundo que a gente tem do capitalismo imperialista atual. Na medida em que essa é a formulação, uma das vertentes desse plano estratégico revolucionário, na medida que a gente tem com esse novo modelo de revolução industrial, da quarta revolução industrial, da informática, da computação, você tem uma redução da força de trabalho no processo produtivo. Então, um elemento importante do plano estratégico revolucionário no campo da tática é lutar internacionalmente pela diminuição da jornada de trabalho, para que, já que as máquinas vão produzir, né, com a informática, né, a indústria com a informática, com a computação, vai precisar de menos pessoas
de menos horas de trabalho, você então reduz e emprega mais gente. Reduz a jornada de trabalho e emprega mais pessoas. Essa reivindicação pode não ser atendida e com certeza vai confrontar os interesses do capital imperialista. Então isso é num campo tático, mas você precisa formular esse plano estratégico, essa visão de crítica frontal, de crítica profunda ao capitalismo imperialista, dessa quarta revolução industrial, da computação e da informática. Na medida em que a classe operária como um todo e as massas trabalhadoras percebem isso e na medida em que as suas reivindicações, tipo essa que eu falei agora, de caráter internacional, de redução da jornada de trabalho, para que mais pessoas se integrem ao processo produtivo, que não seja marginalizada, que não seja precarizada as suas condições de vida, no desemprego, no mercado informal, na precarização nos próprios trabalhos formais, com exploração, assédio moral. Então, na medida em que o capitalismo ele não mais consegue resolver esse problema, o capitalismo imperialista, o projeto socialista ele passa a estar na ordem do dia. Essa crítica das organizações, da falta, né, de deixar, da falta por parte das organizações de esquerda, da falta por não ter esse plano estratégico revolucionário, comete um grande crime contra a classe operária e as massas trabalhadoras.